Você está vendo que o governo está tentando aumentar o IOF, alegando que é uma medida para taxar os ricos. Mas sabe que quem acabará pagando por isso será você? Pois é, o imposto sobre operações financeiras, que deveria ser regulatório, virou alvo de um decreto polêmico, com um objetivo puramente arrecadatório. Mas o Congresso reagiu, o mercado pressionou e agora a briga foi parar no judiciário. E no final das contas, quem continua no prejuízo é o brasileiro comum. O IOF, ou Imposto sobre Operações Financeiras, incide sobre crédito, empréstimos bancários e financiamentos, câmbio, compra de moeda estrangeira como dólar e euro. E isso não é só rico que faz. Aquelas empresas que importam qualquer coisa de qualquer lugar do mundo têm o IOF incluído na conta. Quem faz um seguro de vida, automóveis, etc., também paga IOF. Operações com títulos ou valores mobiliários, como ações e investimentos, também têm incidência desse imposto. A função original do IOF era regulatória, ou seja, o governo usava esse imposto para controlar o mercado financeiro. Por exemplo, encarecer o crédito para frear o consumo ou taxar o câmbio para proteger o real. Mas com o tempo, essa lógica virou exceção e a arrecadação virou regra. No fim de junho de 2025, o governo publicou um decreto elevando as alíquotas do IOF em diversas operações. A justificativa oficial? Taxar os ricos, segundo palavras de representantes da equipe econômica. Só que tem um problema sério aí. O IOF não incide apenas sobre os ricos. Ele impacta toda importação, inclusive insumos essenciais, como o trigo, que afeta o preço do pão, massas e biscoitos. Empréstimos bancários, que são muito mais comuns entre os mais pobres, especialmente em momentos de aperto financeiro, e isso inclui aquele saldo devedor do cartão de crédito e do cheque especial. Contratações de seguros básicos, como de automóveis populares, comumente contratado por pessoas de todo o nível e pelos motoristas de aplicativos. Ou seja, é um imposto que atinge toda a população, direta ou indiretamente. A proposta não pegou bem. O Congresso Nacional reagiu com força. Líderes políticos, mesmo da base, apontaram vício de finalidade no decreto. Ao usar um imposto regulatório com clara intenção arrecadatória, o governo pode estar ferindo a legislação tributária. O mercado financeiro também pressionou, pois o aumento do IOF afeta diretamente operações de crédito e investimento. Resultado? O Congresso derrubou o decreto. Mas a resposta do governo veio como sempre. Judicializou a questão, algo considerado inadequado, já que se trata de um conflito natural entre os poderes executivo e legislativo. Acionar o judiciário para tentar forçar uma medida rejeitada politicamente pode criar um precedente perigoso. A grande pergunta é: por que aumentar imposto, especialmente em um país tão sobrecarregado de tributos como o Brasil? A resposta é simples: falta de gestão e excesso de gastos. O governo federal tem uma máquina pesada, com gastos elevados com folha de pagamento, cargos comissionados e estrutura de ministérios, desonerações mal planejadas e incentivos fiscais ineficientes, supersalários muito acima do teto constitucional, em especial no Poder Judiciário. E, claro, gastos políticos com emendas parlamentares, que hoje ultrapassam os 50 bilhões de reais por ano, isso para não falar do fundo partidário, que é um absurdo completo. Em vez de cortar na carne, o governo opta por aumentar impostos. Mas a conta, no final, não fecha. E quem paga é a população. Também não se vê por parte do Congresso reduzir nenhuma despesa com parlamentares, como benesses, viagens e assessores. Assim também acontece com o judiciário, que é um dos mais caros do mundo. Se a ideia fosse, de fato, atingir os mais ricos, outras medidas seriam mais justas, como rever isenções de lucros e dividendos, que grandes empresários e acionistas recebem sem pagar imposto algum.
criar uma taxação sobre bens de consumo de luxo, combater a sonegação fiscal, que retira mais de 600 bilhões de reais dos cofres públicos por ano. Mas nenhuma dessas medidas foi priorizada. Em vez disso, a opção foi aumentar o IOF, um imposto que, na prática, atinge do pobre ao rico, mas pesa mais no bolso de quem tem menos. Esse episódio expõe mais uma incoerência narrativa do atual governo. Dizer que está taxando os ricos, enquanto penaliza toda a cadeia produtiva, é no mínimo desonesto com a população. A medida foi derrubada por pressão política e econômica, mas o governo insiste em judicializar, gastando tempo e recursos para manter algo que vai na contramão da justiça tributária. E isso mostra que, mais do que discurso, o que falta é coerência entre o que se promete e o que se pratica. A tentativa de aumentar o IOF escancarou a realidade. O governo precisa arrecadar, mas não quer cortar gastos, e joga para a plateia, dizendo que a conta será paga pelos ricos, quando, na verdade, quem sente primeiro é o povo. E o pior, alguns apoiadores contribuem com esse discurso, quando deveriam agir em proteção aos mais pobres. E assim segue o Brasil. Se você quer continuar entendendo o que está por trás das decisões que impactam seu bolso e seu dia a dia, já se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Aqui a gente fala de fatos, sem filtro, sem maquiagem e sem ideologia. Até o próximo vídeo!